Olá, galera, tudo bem? Aqui mais um novo áudio para vocês, né? Um novo podcast do História e Artes. Como vocês sabem, nós temos também um canal no YouTube, também falando sobre conteúdos ligados à história e à área das artes. E hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que eu li, tem até o vídeo também já no canal do YouTube História e Artes, que é o Helena Morley, da autora Helena Morley, é um pseudônimo, né? Do real nome, que é Alice Darrell Caldeira Brandt, e o nome do livro é Minha Vida de Menina. Esse livro é o único livro dessa escritora. Ela viveu no século XIX para o século XX, né? Ela viveu entre 1880 e faleceu em 1970, e foi um livro escrito, na verdade, porque é a história da vida dela, contando o seu cotidiano. E ela contava as histórias para as netas pediram para que ela transformasse um livro, se possível. Ela decidiu realmente transformá-lo em livro. E basicamente ela conta a história da vida dela em Minas Gerais, Diamantina, na cidade de Diamantina, e o que acontecia logo no início da história da República Velha, né, como conhecemos historicamente, República Velha ou Primeira República. Também chamado de Nova República, né? Primeira República porque foi logo após a abolição, não, perdão, foi logo após o fim do Império, né, do Brasil Imperial, e início da República, Primeira República. Então conhecemos como Primeira República principalmente, ou República Velha, que é o termo mais utilizado. Então esse livro é muito interessante, eu já o li várias vezes, já foi tema da FUVEST, que é o vestibular da USP, né? Utilizado para entrar na USP em São Paulo. E é um livro que basicamente pensa num diário, é literalmente um diário, mas é muito engraçado, porque é literalmente a história da vida da adolescência dela, início da adolescência, para até mais ou menos 15, 16 anos de idade. E ela vai narrando o cotidiano dela lá em Diamantina, que era uma cidade, o nome diz Diamantina, né, porque tinham diamantes. Então muitas pessoas iam para lá em busca de riqueza. Inclusive o próprio pai dela, que era inglês, né, era britânico, veio para o Brasil como imigrante com esse intuito de enriquecer, e casou com a mãe dela, que era filha de fazendeiros. No caso, o avô já era falecido, mas a avó ainda era viva. Ela era muito apegada à avó. Não quero entregar o livro todo, senão é muito spoiler, né? Mas só para dar um apanho geral, a avó dela tinha ex-escravos, né? Que ainda tinha senzala e tal, mas a avó dela era uma pessoa amável. Então, os ex-escravos optaram por não ir embora. Então eles moravam lá porque ela deixava morar mesmo, assim. Já não eram mais escravos, mas continuavam servindo a senhora dela, que no caso era a avó da Helena. Tá bom? Então ela vai narrando assim o livro, assim. Então pense em um diário, como se fosse, por exemplo, o diário de Anne Frank, que é um diário real também, uma história biográfica, né? Assim como o da Helena Morley, Minha Vida de Menina. E destacando da Helena, esse é um livro que vale muito a pena. Eu tenho ambos, tenho físico e digital, já li das duas formas. O formato físico, que tem aqui em casa, e o formato digital. E eu super indico esse livro para vocês. Assim, acho que é uma leitura incrível, leitura nacional do século XIX, como comentei, né? Finzinho quase do século XIX, por volta de 1892, por volta desse período. Já estava na época do Marechal Floriano Peixoto, né? Foi o segundo presidente do Brasil, logo após o Marechal Deodoro da Fonseca, e ela narra esse período já da história, quando o Floriano Peixoto já era presidente. O presidente na sequência do Marechal Deodoro, e aí dá-se ao desenvolvimento da história com foco em Diamantina, na vida de Helena. Então, assim, muito bom esse livro, super indico. E vocês podem encontrá-lo tanto gratuitamente em alguns sites, como podem encontrá-lo pago também em outros sites, seja físico ou virtual. Gratuitamente seria virtual, no caso, tá bom? Em alguns sites brasileiros. E pago, no caso, também em alguns sites ou livrarias físicas.
o valor é bem variável, né? Eu tô vendo agora na internet, varia entre 16 a 26 reais, então depende do formato que você for escolher. E é um livro muito bom para conhecimento, para você rir, se divertir. Leitura muito agradável, que flui bem. E eu acho que vocês vão curtir essa história, tá bom? Então, Helena Morley é o nome da autora, né? O pseudônimo. O nome do livro é Minha Vida de Menina, tá bom? É isso, gente. Um abraço a todos. Bom dia. Esse é mais um capítulo, né, do História e Arte. Um abraço.